Esse episódio é um oferecimento Devi. Winter is coming. E os ratos precisam atacar a despensa dos humanos para sobreviver ao inverno que vem por aí. Então hoje no Sala de Jogos vamos falar do lançamento do jogo de dados pela Devi chamado Razzia. Se você já conhece a Casa Nerdlore, por favor deixe o seu like aí, ative o sininho para receber as notificações e se você não conhece a Casa Nerdlore, chegou aqui por acaso, seja bem-vindo, se inscreva no canal, tá certo? Se você quer ajudar ainda mais o nosso canal, é só ir na descrição desse vídeo, lá tem um link para o nosso Padrim, onde você pode se tornar um padrinho ou madrinha e ajudar a gente enquanto você tem os benefícios de participar de sorteios e dos grupos do canal, tá certo? Também tem outros links para nos ajudar também, então fica de olho na descrição desse vídeo. Em Razzia nós vamos coletar comidas, preenchendo os espaços no tabuleiro, recebendo as recompensas por fazer isso, mas você não pode acumular muita comida na sua frente, porque você não pode se distrair só pegando, você tem que garantir que ela vai ficar com você colocando na sua sacolinha para levar para sua família faminta. E isso é representado ao vencer o jogo, conseguindo 25 pontos em fichas de comida. Para você entender melhor o Razzia, a gente vai preparar o jogo para 4 jogadores e durante a preparação a gente vai ensinar as regras para você. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e as comidas próximas ao tabuleiro. Dependendo da quantidade de jogadores, você vai preencher espaços no tabuleiro. Então você vai dar uma olhada no verso da caixa e ela vai lhe indicar quais são os espaços que você vai preencher dependendo da quantidade de jogadores. Então com 2 jogadores você vai preencher esses espaços aqui, com 3 esse aqui e esse aqui, e com 4 ou 5 você não vai preencher nenhum desses espaços. Então vamos imaginar que era um jogo para 3. Então ele preencheria com o número 4 e o número 7. Então você tem essas pecinhas aqui, ó. E aí aqui, ó, peça número 4, você tamparia essa parte do tabuleiro para 3 jogadores, mais o espaço de número 7, que é aqui. Isso envolve questões de equilíbrio, de espaço e tempo de rolagem de dados, onde você vai posicionar os dados dependendo da quantidade de jogadores, para ficar um jogo mais dinâmico e mais apertado. Então para 3 jogadores ficaria 5, mas para 4 ou 5 você não usa nenhuma dessas peças. Coloque os dados de caramelo no espaço correspondente. Para 2 ou 3 jogadores você só vai colocar um dado de caramelo, para 4 ou 5 você usa os 2 dados. Cada jogador recebe 7 dados da sua cor e uma sacolinha. Para 2 jogadores, a quantidade de dados são diferentes e até o posicionamento de algumas coisas. E aí a gente vai explicar isso mais tarde. Então cada jogador pega 7. O primeiro jogador é aquele que foi mais recentemente pegar um lanchinho na cozinha. E aí ele vai receber 3 salsichas. Elas vão ficar à frente do jogador. E aí, seguindo o sentido horário, a pessoa vai receber uma salsicha a mais. 4 aqui. As fichas de comida têm pontuações diferentes. As salsichas valem 1 ponto, as bolachas 5 e os queijos 10. A qualquer momento do jogo, o jogador pode substituir essas fichinhas de comida para questão de diminuição de quantidade de fichas que você tem na sua frente, para facilitar o jogo, para ter trocado, enfim. E aí no caso, por exemplo, o amarelo aqui tem 5 salsichas, ele pode vir aqui trocar essas 5 por uma bolacha, sem problema nenhum. Isso facilita bastante quando você vai guardar os recursos dentro da sacola. Uma partida é jogada em turnos consecutivos no sentido horário. No seu turno, o jogador vai rolar os seus dados, os ratinhos, né? E preencher as colunas que ele quiser, tentando alcançar as prateleiras em cima da despensa para conseguir as recompensas. Durante o seu turno, você pode. Então o jogador faz o seu lançamento de dados. E aí, imediatamente após seu lançamento, ele pode relançar qualquer quantidade de seus dados.
A seguir, o jogador coloca os seus dados de rato nas casas de tabuleiro correspondentes aos resultados. Ele pode botar qualquer quantidade de dados em qualquer quantidade de colunas, só que pelo menos um dado tem que ir para uma coluna. O jogador só vai retirar esses dados do tabuleiro quando a coluna onde estão os dados dele for preenchida por completo. Os dados que ele colocar no tabuleiro vão ficar no tabuleiro até o momento que a coluna que eles estiverem ficar cheia. Isso significa que ele pode ter menos dados para lançar no próximo turno. Existem algumas condições para você colocar um dado em uma coluna. As colunas devem ser preenchidas de baixo para cima, com exceção da coluna do gato, que ela é da esquerda para a direita. Cada dado deve ser colocado na casa vazia daquela coluna, adjacente ao último dado colocado. Então, se ele for nesse aqui, vem um aqui, o próximo tem que ser o 2. Depois, vocês estão vendo aí, tem o 3, aí depois tem o 4. E o próximo seria o 5 e o 6. Só que ele não tem esses dados. E ele não precisa vir só aqui, né? Ele pode ter colocado este 1 aqui, se quiser. Os jogadores não podem deixar espaços nas colunas. Por exemplo, se ele não pode vir aqui direto e deixar esse espaço aqui, certo? Mas haverá casos que, em algum momento, por exemplo, um jogador pode vir a uma condição de jogo, ele retirar um dado aqui e deixar um espaço vazio entre esses dois dados. Esse espaço vazio é ignorado e você continua a formação da coluna a partir do último dado colocado naquela coluna. Como vocês podem perceber, o valor do dado ele deve combinar com o valor impresso naquele local. 1 com 1, 3 com 3 e assim por diante. Se uma casa não tiver um número impresso, então você pode colocar qualquer número naquele local. Porém, se essa casa que não tem número estiver com um símbolo de igual, então você, quando colocar esse 3 aqui, que pode ser qualquer número, 3, agora o próximo dado tem que ser igual ao dado que esteja nessa casa. Ou seja, se eu botar esse 3 aqui, eu estou obrigando que o próximo seja 3, 3, 3, 3, porque todos são iguais a esse primeiro dado que uma pessoa colocar aqui. E veja que aqui não tem igual. Se não tem igual aqui, então são dois pares que podem ser diferentes. Pode vir um 3 e um 3 aqui. Aqui é outro par diferente, então pode vir um 1 e depois um outro 1. Assim que o jogador decidir que não vai colocar mais dados no tabuleiro, ele deve seguir os seguintes passos. Então ele verifica da esquerda para a direita se existe alguma coluna completada. Uma coluna completada é caracterizada dessa forma se existir um dado no topo da coluna, encostando na parte superior, independente que se tenha espaços vazios nessa coluna. Se estiver no topo, ela é considerada completada. Então, um por um, os jogadores vão removendo os dados daquela coluna e recebendo as recompensas impressas naquela coluna. Então, o azul ganha duas salsichas, o laranja ganha uma, duas, nada, nada. Então, 2 salsichas. O jogador daquele turno, o jogador do turno corrente, ele vai receber também a recompensa no topo da prateleira. A gente vai falar dessas recompensas um pouquinho mais adiante. Se durante o seu turno o jogador achar que não tem dados suficientes para jogar ou não gostar de algum posicionamento de dado em alguma das colunas, ao invés de lançar dados, ele pode pegar todos os dados de uma coluna e guardar para si. Se por acaso ele chegar na vez dele e ele não tiver nenhum dado para lançar, ele é obrigado a fazer essa opção. É nesse momento que pode se formar espaços vazios em uma coluna. Ele terminou dessa forma aqui. É assim que ele pode criar espaços vazios, porque ele remove os dados sem enrolar nada e esse espaço fica vazio. E aí quem for colocar o próximo aqui, vai colocar esse já nesse espaço daqui. Quando o jogador faz essa ação de tomar dado, ele não pode retirar os dados que ele colocou na coluna do gato. A coluna do gato funciona de maneira diferente. O jogador coloca aqui os dados dele. E coloca esses 2 aqui. E aí ele coloca esse 3 aqui.
Assim que na coluna do gato estiver preenchido os espaços cinzas, que dependendo da quantidade de jogadores pode ser 2 ou 1, ele pode colocar um dado aqui que também não precisa ser igual um ao outro, mas pode ser igual. E aí a partir daí, quem lançar os dados vão ter que alocar os dados que combinem com o valor mais à extrema direita do lado cinza, né? Então todo mundo vai ter que colocar um 3 aqui quando for rolar os dados, tanto no lançamento como no relançamento. Como é que funciona isso? O amarelo tirou esses aqui, ele ganhou 3, 4, esse dado aqui ele ganhou 4. E ele deixou essa armadilha, ele chamou a atenção do gato, né? Agora o jogador vermelho vai rolar os dados. E aí, antes que ele possa fazer qualquer coisa, qualquer dado que ele tenha rolado que combine com o valor do dado mais à direita na parte cinza, ele vai ter que colocar lá. Ok? E aí ele segue com o jogo, né? Coloca aqui, ele decide não rerolar dado, coloca aqui e pronto. Aí chegou a vez do azul, ele vai lá, rola os dados, saiu 3, vem pra cá, esse 6, ele não pode fazer nada com esse 6, ele retorna esse 6, é a vez do verde. O verde vai rolar os dados. Não saiu os 3, mas digamos que tenha saído os 3. E outro 3 aqui. Pronto. Aí esse 3 vem pra cá e esse 3 vem pra cá. Assim que a coluna do gato é preenchida, o gato aparece. E aí todos os ratos fogem da despensa. Ninguém ganha nenhuma recompensa e os dados retornam para os seus respectivos donos. Se isso tiver acontecido no turno corrente do jogador, quando ele já fez o relançamento, ele só vai poder lidar com esses dados aqui. Mas se isso tiver acontecido no lançamento, como foi o caso aqui, ele ainda tem um relançamento. Então ele pode pegar esses dados que vai receber de volta e aí ele pode utilizar esses dados num relançamento. Não é que ele vai pegar os 3, ele vai ficar aqui. Então ele decide relançar. Então ele relança esses dados e outros dados qualquer que ele tenha. Vamos entender agora as recompensas ao completar cada coluna. A Ana Ansiosa, imediatamente quando você preenche a coluna, você tira o dado do topo, de onde ela está, e aí vai colocar esse dado em qualquer coluna na base, independente do valor que esteja lá. Você pode usar isso tanto para empurrar outros dados, e se isso fizer com que você preencha outra coluna, já é um combo, que aí você, como é o seu turno corrente, você foi a pessoa que preencheu essa coluna e também vai ganhar recompensa. Como também você pode utilizar esse dado para empurrar outras pessoas aqui, ficar de boas, ou então ir para um 1, mas no caso com o valor 5, que é essa habilidade que ela faz. E lembrando que quando remover daqui, cada um vai receber sua recompensa. E agora a gente já vai aproveitar o jarro de caramelo. O jarro de caramelo é o seguinte: assim que você completa, o pessoal vai receber a recompensa e o cara do turno corrente vai pegar esse dado de caramelo aqui, que é um coringa. E como é que funciona esse coringa? Você simplesmente vai, quando você estiver rolando os dados, você pode botar ele em qualquer espaço de número, de valor. É um coringa que você pode utilizar. E você bota a cor do seu dado, né? A cor dos seus ratos, por exemplo, assim, o 5. O azul, por exemplo. E aí você está preenchendo os lugares aqui, ó, 5, 4, 4, 4, 4 e faltam 4. Aí você pode utilizar o coringa e aí você conseguiu preencher essa coluna. Você preencher essa coluna do caramelo aqui e não tem nenhum caramelo para você pegar, você vai pegar o caramelo da outra pessoa que tem esse dado de caramelo. Seja um dado de caramelo que esteja na reserva, ou então, se não tiver essa opção, você não quiser, você pode pegar um dado de caramelo de uma pessoa que esteja no tabuleiro. Vacilou e deixou lá.
Essas 3 colunas aqui são bem simples, são obtém as salsichas. Além das recompensas que as pessoas ganham nas colunas, quem tiver preenchido a coluna no turno corrente vai receber, nesse caso aqui, 2 salsichas, 3 salsichas e 2 salsichas. Para 4 ou 5 jogadores, essa coluna aqui não tem recompensa no final. E essa aqui, proteja a sua comida, que é a da sacolinha. Essa é bem interessante, pessoal, porque até o momento ninguém guardou sua comida na sacola, então está todo mundo desprotegido com os outros ratos que eu vou apresentar para vocês. Para você ter certeza que ninguém vai roubar sua comida ou dividi-la igualmente, você vai ter que preencher esse aqui. Esse aqui são 2 pares, que pode ser 2 pares diferentes. E aí você faz o que? Você bota aqui 6, 6, 3, 3. Aí depois de fazer a verificação de todas as colunas, quando chegar aqui, você vai pegar o par de maior valor, que nesse caso é 12, e verificar se você tem essa quantidade de comida. Se você tiver essa quantidade de comida ou mais, por exemplo, nesse caso 12, você pode guardar essa quantidade na sua sacola. Nesse caso, 12 pontos de comida. Se por acaso você só tivesse 10 e o par que você fez maior ali foi 12, você não pode guardar essa comida, porque tem que ser exato o valor ou maior. Se você tivesse mais do que 12, o maior par foi 12, você guarda o que você precisa, que são 12, e o outro fica fora. Então você tem que ter cuidado na hora de escolher os 2 pares daquela coluna da proteção da comida. Proteja a sua comida. E é aqui que tem a treta, gente, é o rato ganancioso. Quando você faz 6, trinca de 6, você vai verificar, aí quando chega na sua vez aqui de preenchimento, você vai roubar a quantidade de comida que um jogador tenha desprotegida, arredondado para o número ímpar. Então, se ele pensasse em roubar o amarelo tem 9 comidas. 9 comidas é 4,5, arredonda para o número ímpar 5. Então ele roubaria 5 comidas. Não vai para a sacola, viu? Rouba aqui para ser roubado mais tarde, certo? Se fosse o vermelho, 2,5 seria 3, trocaria e ele levaria 3 e o vermelho ficaria só com 2 salsichas e assim por diante. É o rato ganancioso. Por último, temos o rato contabilista, que aí quando um jogador preencher essa quantidade, todos os jogadores simultaneamente vão dividir sua comida pela metade, arredondando para o número ímpar e passando esse número arredondado para o seu jogador ao lado. O sentido que essa entrega vai ser feita depende do jogador corrente, de onde fez o contabilista. Então o jogador amarelo ele tem 4, então ele pensa, o jogador verde ele tem 13. 13 é 6,5, ele vai me passar 7. Então vai ser no sentido horário a troca. Então o jogador vermelho passa para ele 7. Ele passa 2 para o jogador vermelho, que por sua vez tinha 5, vai passar 3 para o jogador azul e ficar com 2. E o jogador azul, não esses 3 que ele pegou, o jogador azul que tinha 5 também vai passar 3 para o jogador verde e vai pegar essas 3 aqui, ficar com o mesmo valor. Quem saiu prejudicado foi o verde nessa conta que o amarelo fez com esse ratinho contabilista. O jogo acaba quando um jogador tiver 25 ou mais pontos em fichas de comida. É da responsabilidade dos jogadores adquirirem essas comidas, colocar nas sacolinhas e saberem que tem essa quantidade ou não para ganhar o jogo. Agora vamos ver o que muda para uma partida com 2 jogadores. Cada jogador recebe agora 6 dados. 6 dados da sua cor, além das peças de tabuleiro serem preenchidas. Então está mais apertada a situação aqui.
e eles pegam 3 dados de uma cor que não está sendo utilizada. Elas vão ser os dados de apoio. O que acontece nesse caso? Os jogadores eles lançam seus dados e antes de colocar os seus dados no tabuleiro e antes de fazer um relançamento, eles podem decidir lançar os dados de apoio. Se eles decidirem lançar os dados de apoio, eles são obrigados a colocar o resultado do que sair. Tem que colocar esses dados aqui no tabuleiro, pelo menos mais um dos seus dados azuis. E ele pode relançar esses dados aqui, mas não pode relançar esses dados aqui. Ao colocar no tabuleiro, os dados de apoio têm prioridade no que ele estiver planejando para colocar. Ou seja, se só tiver um espaço de 5 e ele tem um 5 aqui dele, ele é obrigado a botar primeiro o do dado de apoio, tá? E também a questão de, tipo, se ele colocar, se for um 6 num dos dados de apoio, ele vai ter que ser obrigado a colocar lá no rato ganancioso, mesmo que signifique deixar fácil para o próximo jogador preencher a coluna do rato ganancioso. Se não for possível colocar um dos seus dados e os dados de apoio, é só nesse caso que eles podem devolver os dados de apoio sem problema nenhum. Os dados de apoio não são utilizados para pegar as recompensas, só pega as recompensas na sua cor, com os dados da sua cor e a do topo, né? Então, se o dado for utilizado para pegar a recompensa no topo, ele pode sim ser utilizado, porque para pegar a recompensa não é que tenha que ser o seu dado, e sim, no turno corrente, a coluna foi preenchida. Isso lhe dá a recompensa adicional. Se eu estou chamando de coluna, mas pode ser linha do gato, né? Eu acho que a linha do gato for fazer com que os dados de apoio saiam do tabuleiro e o jogador atual ainda não tiver utilizado esses dados de apoio, ele pode lançá-los agora. E é assim que se joga Razzia. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloca aí nos comentários. Já clicou em gostei, já se inscreveu no canal? Se não, por favor, faça isso. E obrigado por assistirem até aqui. Tchau!